Minuto do Agro Entrevista, com Sérgio Mendes. Olá, o nosso assunto no Minuto Agro Entrevista desta sexta-feira é como está ocupado os 8.514.876 quilômetros quadrados, ou seja, pouco mais de 851 milhões de hectares do território brasileiro. Principalmente como os produtores rurais preservam e produzem alimentos em seus imóveis rurais, que totalizam quase 6 milhões de unidades, de acordo com dados da Embrapa Soja de Campinas, Embrapa Territorial, de Londrina. E para falar sobre esse tema, eu convidei a Luciula Alves Magalhães. Ela é chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento na Embrapa Territorial, lá em Campinas. A Luciula é geóloga formada pela UNB, Universidade de Brasília, mestre e doutora em geociências pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, analista de geoprocessamento na Embrapa, tem experiência na área de geociências, com ênfase em sensoriamento remoto, geoprocessamento e geofísica aplicada. Luciula, muito obrigado, por estar aqui com a gente, aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui com tantas informações importantes para os nossos ouvintes das rádios Jovem Pan News de Curitiba, Maringá, Londrina e também nas rádios Jovem Pan de FM de Ponta Grossa, Cascavel e Londrina. Muito obrigado, Luciula. Imagina, Sérgio, o prazer é meu. Eu que agradeço o convite de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho esses trabalhos da Embrapa com todos vocês. Bom, vamos lá então. O Brasil, Luciula, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. É líder na produção e exportação de soja, frango e carne de boi. Quantos por cento desses 851 milhões de hectares, pouco mais de 851 milhões de hectares que tem o território brasileiro, que é ocupado pela agricultura e pecuária? Sérgio, essa pergunta é bastante interessante, porque quando a gente pensa nesse tamanho dessa agropecuária brasileira, que produz tanto alimento internamente para o nosso consumo, para baratear o acesso aos alimentos, a diversificação de tudo que a gente tem nos supermercados, nas feiras, indo tanto que a gente exporta para outros países aí que dependem também da nossa alimentação, não só das grandes commodities, como você falou, de soja, milho, mas também vários outros produtos. A gente, acreditem, só utilizamos cerca de 7,8% do território nacional com áreas agrícolas, áreas cultivadas. Se a gente coloca aí também as pastagens, no total das áreas de pastagem, nem todas elas são efetivamente utilizadas para pecuária, mas a gente soma aí cerca de 21,2% de área de pastagem, o que dá em torno de 30% do território nacional aí destinado ao uso agropecuário em si, Então, toda essa nossa produção pujante de alimentos, ocupa um percentual muito pequeno do nosso território, quando a gente pensa nesse volume, que é ofertado internamente e externamente também. E o restante? O que é ocupado, o restante do território brasileiro? Sérgio, o restante, ainda vou além, A agropecuária, ela ocupa, ainda um pouco mais. Se a gente pegar aí os 30% de áreas para uso efetivo da agricultura e da pecuária, a gente tem mais uns 33,2%, que são áreas destinadas à preservação dentro dos imóveis rurais. Então, o que isso quer dizer? A agropecuária em si, ela vai ocupar um pouco mais de 50% do território nacional, mas ela usa para a produção de alimentos, fibras, energia, aqueles 30% que eu mencionei. Esse restante, os outros 50 e poucos por cento, é ocupado por quê? São por terras indígenas, unidades de conservação de proteção integral. A gente tem também algumas terras devolutas, que são áreas da União, que ainda não foram destinadas a nenhum uso efetivo, Então ainda são terras em nome da União que podem ser destinadas para outros usos, seja de preservação ou outras atividades produtivas. E um outro percentual relacionado à infraestrutura, cidades, as nossas rodovias, que esse é o menor percentual que a gente tem de ocupação no território. Mas então hoje o Brasil ele é dividido em grandes linhas, se a gente pudesse resumir, cerca aí de metade ocupado pela agropecuária, mas que a agropecuária não usa tudo isso, metade mais ou menos é utilizada para a produção de alimentos e a outra metade destinada à preservação dentro das propriedades rurais.
e a outra metade são aí terras, né, destinadas a populações tradicionais específicas, a unidades de conservação, infraestrutura, além das terras devolutas. Quer dizer, 66% mais ou menos são áreas destinadas à vegetação protegida e preservada. Quer dizer, até tem um dado, você pode até me confirmar se ainda está valendo, que essa área preservada do Brasil de vegetação, que o produtor é obrigado a preservar, cobriria, se a gente juntar tudo, cobriria 48 países europeus, é isso mesmo? É isso mesmo, Sérgio, é absurdo, assim, a gente às vezes não tem a dimensão, né, o que isso representa, né, mas você falou, tá certinho, quando a gente junta as áreas que são ali destinadas à conservação e preservação dentro das propriedades rurais brasileiras, né, mais aquela vegetação nativa em terras indígenas, unidades de conservação de proteção integral, e essas terras, né, de vegetação nativa que ainda são de propriedade da nação, que não foram destinadas, a gente chega a esse 66,3%. Né? E isso, como você disse, quando a gente tenta comparar com alguma coisa, né, para dar essa dimensão, quão grande é isso, né, a gente chega a esse valor mesmo que você colocou, né, essa totalidade aí de cerca de 48 aí países, né, da Europa. Então, é uma área gigantesca, né, que o Brasil, né, se vale aí de um grande ativo ambiental, né, para se orgulhar e para também negociar. Então, eu acho que esse número é muito importante a gente ter em mente, né? E que boa parte disso, né, desses 66% aí, né, metade está dentro de imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural, imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural. Pois eu estou aqui com os números do CAR de 2021 relacionados, né, à preservação vegetativa exigida pelo Código Florestal Brasileiro, que é 20% no caso aqui do Paraná. Eu vou falar aqui do Paraná, que a gente tem esses números aqui, ou seja, o Paraná tem um total de imóveis rurais, 463 mil, pouco mais que isso. As áreas, aliás, essa é a área total do número de imóveis, né? De proteção dessas áreas, os produtores estão preservando, são destinados 16 milhões 379 mil hectares. Se a gente pegasse essa preservação, 20% disso, daria 4 milhões 509 mil. Se jogássemos os 20%, dariam 3 milhões 276 mil. Quer dizer, o produtor paranaense está protegendo 1 milhão 233 mil hectares a mais do que deveria, de uma terra que ele não vai ter dinheiro vindo dela. Está preservando de acordo com o Código Florestal. E por que tem tanta gente ainda que dá os cacetes nos produtores rurais, Lucila? Sérgio, eu acho que tem muita falta de conhecimento, né, do que é o nosso mundo rural brasileiro. E das legislações também que incidem sobre os produtores rurais. A gente costuma participar de diversos fóruns internacionais, outras conversas. Não conhecemos, né, ainda não conheci, não tive relato de nenhum outro país que tem, né, esse Código Florestal que nem o Brasil tem. E o Paraná, ele também está ali numa região de Mata Atlântica, né, que também tem ali tinha, né, sua legislação específica, e acho que falta colocar isso na mesa, né, de que forma que a gente pode comunicar isso melhor para as pessoas que estão tanto na área rural quanto na área urbana, para entender isso, né? A gente às vezes sempre faz aquela comunicação, nós não, né? Mas assim, alguns veículos mostram o agro e mostram aquelas grandes áreas de plantação de soja, né? Não mostram uma árvore, às vezes pegam frames que não é a realidade de todo o território nacional. Então, eu acho que isso cabe muito da nossa forma como a gente comunica e como mostra essa realidade rural no país, né? E como você disse, essa diversidade. A gente, obviamente, vai ter lá na Amazônia, né, que o Código Florestal exige 80% de preservação, né, diferente de outras regiões, outros biomas, que o percentual é um pouco menor, né? Mas isso também tem muito a ver também com o histórico de ocupação. Né, a gente pega essas regiões aqui do sul, do sudeste do país e vai subindo, a presença do homem ela é muito mais antiga. Né? Então, naturalmente, a gente já explorou de uma forma mais assim, no tempo, né? Ao longo do tempo, de forma mais intensiva essas regiões. Então, o homem está muito tempo mais lá presente, o que naturalmente faz com que essas regiões tenham sido modificadas também, né? Bem com antecedentes, de uma forma bem anterior, bem prévia. E eu acho que o pessoal acha que talvez essa comunicação é essencial, porque a gente sempre fala, né, que notícia ruim é a que corre mais rápido.
né? Então, assim, sempre que você recebe no WhatsApp, alguma coisa no Instagram, a gente compartilhando malfeitos, coisas erradas, né? E o que é positivo, o que é feito de positivo, esse reforço de você ter uma área destinada à preservação, como se está fazendo essa conservação dessas áreas, né? Muitas vezes isso não tem espaço na mídia, né? Então fica muito longe da área urbana, das pessoas que estão na área urbana. E aí, infelizmente, a gente ainda tem que, né, diariamente, né, fazer esse trabalho de formiguinha, comunicando e divulgando, como você está fazendo aqui hoje, para todos, né, para que a gente conheça e valorize, né, esse trabalho que os produtores rurais têm feito no país, aqui no nosso país. Essa é a nossa missão como comunicadores do agro. A gente tem que ter mais uma linha, viu, Lucília, que eu acho que eu como jornalista do agro, tenho que falar com um público não só do agro, tenho que falar com vários outros públicos, né? Às vezes a gente tem a mania de falar com pessoas que transitam nesse meio e fica chovendo no molhado, né? Agora, se nós conseguirmos fazermos esse trabalho de formiguinha que você está falando aí, essas informações deveriam ser muito mais popularizadas, né? As pessoas precisam conhecer o meio, mais o ambiente que o agro tem, para falar dele. Não dá para falar irresponsavelmente de uma forma assim leviana, né? Então, só para fazer uma correção, ali com relação à área do Paraná, a total de áreas dos imóveis rurais do Paraná dão 16.379.000. Desses daí, a gente teria que tirar os 20%, que eu falei que que o paranaense, o produtor aqui, está deixando 1.233 hectares a mais do que exige a lei. Então tá aí, né? Eu acho que não precisa ninguém ficar botando o dedo no nariz do produtor rural, pedindo para ele que ele é desmatador, o que é isso. Claro que tem os ruins, né, Lucília? A gente pode falar que são todos bons, que são todos conscientes, mas aqui está mostrando que, pelo menos, o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, está mostrando que, de fato, a gente preserva bem. Lucília, olha, muito legal, viu? Muito obrigado aí por participar dessa entrevista aqui do Minuto do Agro Entrevistas, desta sexta-feira. A Lucília Alves Magalhães, ela é chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento na Embrapa Territorial de Campinas. A gente poderia falar muito mais aqui, tem uma lista de coisas que dava para conversar, mas nosso tempo exige um pouco mais otimização. Muito obrigado, viu? Um bom dia para você e vamos torcer para que essas nossas informações se pulverizem cada vez mais e as pessoas se conscientizem como é importante o trabalho do produtor rural em preservar e manter o seu ambiente da forma que ele imagina que tem que ser, e as pessoas têm que conhecer sobre isso. Muito obrigado, viu? É isso aí, Sérgio. Eu agradeço você, essa oportunidade, esse espaço, né? Deixo a Embrapa aqui de portas abertas para quem quiser conhecer mais sobre esse nosso trabalho com o Cadastro Ambiental Rural. Tem um site, Sérgio, se me permite divulgar aqui, é o embrapa.br/CAR, né, C-A-R, onde vocês vão ter informações, né, de todo o trabalho que foi realizado em cima desses dados do Cadastro Ambiental Rural, dos dados do Censo Agropecuário, até a gente chegar nessa construção, né, desse nosso famoso queijinho. Né? E fica aí também, né, um recadinho que o produtor rural se importa, né? Mais do que ninguém, ele sabe todos os benefícios ambientais que ele colhe, né, a proteger, preservar tanto a sua vegetação quanto as suas áreas de recursos hídricos, porque ninguém mais do que ele sabe que ele precisa daquele ambiente em equilíbrio, né, para que ele possa colher com as melhores produtividades. Então, agradeço mais uma vez o convite e ficamos aqui à disposição. Obrigado, um abraço para o Gustavo Espadotti, chefe da Embrapa Territorial de Campinas. Abração, Lucília, muito obrigado, hein? Bom, você pode ouvir essa entrevista que eu tive aqui com a Lucília Alves Magalhães, ela é da Embrapa Territorial, chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento na Embrapa Territorial de Campinas, no nosso canal no YouTube, lá no canal do YouTube do RIC Rural, youtube.com/RIC Rural. Bom dia para vocês e até a próxima sexta-feira, Minuto do Agro Entrevistas. Minuto do Agro Entrevista, com Sérgio Mendes.